comecei a participar do espetáculo A Paixão de Cristo no ano de 2022. Foi meu primeiro ano participando. Eu fui Maria, representei Maria no musical. Desde lá, vim participando direto, assim. Gosto muito de participar, é prazeroso a gente estar lá, né? E é muito legal, é muito bacana mesmo a gente estar participando. Essa peça, ela foi através das redes sociais, onde eu vi um anúncio, eu vou me inscrever. Passei pro teste, pro papel, aí eu fui melhorando, desenvolvendo, estudando o personagem, vendo como eu posso chegar mais próximo de uma personalidade que era esse discípulo. Então, tiveram vários elogios e foi muito marcante para mim, porque no final eu tive que usar o meu corpo para me jogar de uma estrutura onde apresenta o Judas se sufocando. Então foi extremamente marcante para mim. Eu participo da Paixão de Cristo há 5 anos. Eu comecei interpretando a personagem Verônica. Eu já era envolvida e participava bastante nas atividades da igreja, né? E quando a gente decidiu, né, tornar esse espetáculo maior, eu me senti atraída, né? E no primeiro ano eu fui Verônica e nos últimos 4 anos eu interpretei a personagem Herodíades, a esposa do rei Herodes Antipas. Para mim é muito gratificante, né? É um sentimento inexplicável de participar dessa história, sentir esse sentimento único, né? A maior história do mundo, o maior ato de amor do mundo, né? E poder estar ali dentro, conhecendo outras pessoas, sentindo aquele sentimento único, né? O que Jesus fez por nós, para mim é uma honra e muito gratificante. Eu estou já há 5 anos à frente do espetáculo como diretor artístico, né? E há 4 anos desempenhando o papel como protagonista, que é o personagem de Jesus. Na verdade, há muitos anos atrás, aqui em Manicoré, já existia esse espetáculo, né? Que era aqui na paróquia das Dores, que acontecia ali na escola do Educandário. E eu já participava, enquanto criança, adolescente, já participava como figurantes, né? Mas com o tempo foi se perdendo a tradição. E em 2019, com a vinda do padre Davi, ele soube, né, que já existia esse espetáculo e ele desenvolveu um projeto para que fosse implantado também na paróquia de Maria Auxiliadora. E foi aí que eu, juntamente com ele, nós desenvolvemos um projeto. E aí eu fiquei como diretor artístico e ele como diretor-geral do projeto. Para a juventude é uma oportunidade. Primeiro, não só de mostrar o seu talento. Manicoré, ela é uma cidade muito rica em talentos. A nossa juventude é uma juventude talentosa. Basta que nós possamos lapidar esses talentos, né? E a juventude, ela é um foco maior desse espetáculo. O espetáculo começou assim, eu fui durante uns 3 anos, eu acho, na Via Sacra, se eu não estou enganado, uns 3 anos eu interpretei Jesus, fiz o papel de Jesus. Aí quando surgiu o espetáculo A Paixão de Cristo, na época foi que o padre Davi veio para a paróquia de Maria Auxiliadora, e ele e o Luan teve essa ideia, né? Eu sempre participei, eu acho que a maioria ali que participa hoje do espetáculo, né? Sempre participou ali do grupo de jovens, da igreja de Nossa Senhora Auxiliadora. Não só lá, mas de outras igrejas também. Aí então eles tiveram essa ideia, né? De fazer um espetáculo grandioso que fosse um ponto que atraísse a cidade, né? E o meu primeiro ano também, quando eu participei do espetáculo A Paixão de Cristo, que a gente já se mudou para o estádio, onde acontece durante esses anos, eu interpretei também o papel de Jesus. Aí depois eu já saí do personagem de Jesus e fui pro rei, pro Herodes. Já comecei a interpretar o Herodes. Esse foi o meu primeiro ano e eu entrei por causa da minha irmã e eu pedi da minha mãe e ela deixou. A minha história ela começou em 2022, logo após a pandemia. Em 2019 eu ia participar, só que por muitos motivos não deu. Aí em 2022 eu tive o convite pelo meu primo para ir participar.
Cheguei lá, assim, tímido, e fui chamado pelo diretor para interpretar esse personagem, assim, o antagonista da peça, logo de primeira. E me dediquei muito. Eu já gostava de participar de encenações da escola, em apresentações. Aí eu fui indicado pelo Paco para ser o Anás. Eu iria ser um discípulo, só que aí ele deu a ideia para eu ser um personagem além, porque ele sabia que eu conseguiria me desenvolver melhor. Aí eu fui escolhido para ser Anás em 2023. E foi uma experiência incrível. Foi muito desafiador, porque eu teria que interpretar um idoso e foi algo que, tipo, eu coloquei na minha cabeça que eu precisaria me dedicar ao máximo. Aí junto ao Padre Davi, que foi uma pessoa que já foi Anás, ele me deu dicas, me ajudou de todas as formas para eu interpretar da melhor forma esse personagem. Então, desde o ano passado que eu tenho tentado uma vaga para fazer parte do elenco da Paixão de Cristo, e esse ano eu consegui, através do Luan e da Estela, que é o diretor, né, da Paixão de Cristo, e ele me ofereceu o personagem Caifás. E eu fiquei muito feliz aí pela oportunidade que eu já buscava há um ano, e esse foi o meu primeiro ano atuando aí na Paixão de Cristo. Eu tava em casa e aí abriram as inscrições pra fazer, pra Paixão de Cristo. E minha mãe me chamou, ela perguntou se eu queria. E eu, aceitei. Aí eu fiz a minha inscrição, aí começou os encontros que teve... Primeiro teve uma preparação antes de fazer, teve um curso todo uma prova. E aí eu passei. E nisso o Luan me chamou para mim poder interpretar. A gente se encontrava ali num determinado horário e era cada um ensaiava a sua parte, primeiramente. Mas foram momentos que eu levarei para minha vida, porque foram momentos onde eu conheci muitas pessoas novas, onde eu pude fazer novas amizades, entendeu? Interagir mais, porque eu sou uma pessoa um pouco tímida, então, tipo, para mim, fazer amizades é difícil. Hoje eu tenho 32 anos. Quando eu comecei a participar, eu tinha 11 anos de idade. Na época eu era coroinha, né? E eu participava junto com o grupo dos coroinhas, né? A primeira vez que eu participei, eu lembro que eu fui uma criada, justamente a criada de Pilatos. Foi quem levei a bandeja para que ele lavasse a mão. E depois disso eu continuei, né? Teve um tempo que eu não participei por não morar aqui, mas aí depois eu recebi o convite para participar. E aí já continuo participando até hoje. Aí já faz assim um bom tempo. Eu gosto, né? Eu gosto de participar. É alguma coisa que me faz muito bem relembrar essa vivência de Cristo, né? Esse momento de espiritualidade que a gente relembra toda a dor que ele passou. Eu sempre participava da igreja, né? E então a gente sempre procurava estar envolvido nesses eventos religiosos. E assim, a gente acompanhava, nossos pais levavam a gente para a igreja, a gente acompanhava quando tinha esses trabalhos, né? A gente ia envolvido, né? Então, desde pequeno, a minha família sempre foi católica, né? E sempre acompanhou. E hoje em dia também a gente passa a viver juntos e a gente vai acompanhando, participando, né, da igreja católica. A gente tenta participar o máximo possível junto. Às vezes tem vezes que não dá de a gente ir, entendeu? Tem trabalho, mas a gente geralmente quando a gente tem oportunidade a gente está participando da igreja, está participando da missa, está participando da comunidade também. Eu participei um tempo atrás, mas eu não era Pilatos, eu só participava de uma cena. Aí uns 4 anos atrás, que eu fui convidado a participar como Pilatos. E assim, para mim foi um convite bem inesperado, mas assim, eu aceitei, era um desafio, eu aceitei. Bom, através das divulgações nas redes sociais, eu fiquei interessada no projeto, eu achei bem interessante. E pesquisei sobre, falei com a Tayane e aí me inscrevi para participar. Os ensaios, eles foram bem legais, foram dinâmicos, onde começávamos com as orações e assim começamos a ensaiar.
caso fosse preciso, voltarmos, iniciarmos eles novamente. E esse ano eu tive a honra de ajudar a fazer a coreografia, onde a Estela me procurou, criamos a coreografia e assim pude passar para as meninas. Foi fácil, graças a Deus, pegar a coreografia e o difícil foi auxiliar ela com o meu tempo. Foi bastante corrida, mas eu consegui. O figurino foi nos dado pela coordenação, pela pessoa da Estela, e nós ajudamos a confeccionar eles. O meu personagem esse ano era o Satanás, né? Tinha outro também, que no caso ele seria o diabo, para explicar bem, né? Mas eu fui o Satanás. A minha fantasia, ela vinha... Como na época eles usavam muito túnicas, não é? E Satanás veio com as túnicas, uma túnica totalmente escura e maltrapilha, tipo trapos rasgados. Pois é, ela representava isso. Já a maquiagem, ele vinha trazer os tons pálidos de Satanás, para ser parecido, para ser o inverso do vermelho, no caso, entendeu? Eram esses tons pálidos. Ela levou em média 3 horas para ficar pronta. Eu entrei no maquiador às 3 horas da tarde e saí de lá às 6 horas da noite, já diretamente para o estádio. Demorou bastante tempo porque era um só e tinha que colocar as massas na bochecha, na testa, colocar os chifres, colocar lente de contato também. Tinha tudo isso. Era uma preparação bem demorada. Já os chifres, eles foram feitos por um rapaz também que participa da Peça Paixão de Cristo. E foi, na minha interpretação, eu pedi que fosse algo grande para mostrar impotência que o Satanás traz, porque ele seria algo grande para intimidar, só que não algo grande o suficiente para intimidar Jesus, o nosso Salvador. Temos a Estela, né, que é a diretora figurinista da Paixão de Cristo, e ela direciona para alguns artistas aqui de Manicoré fazer e também de fora. Esse ano nós começamos bem antes, que nós tivemos aula de teatro, qual foi muito importante, né, pra gente. Trabalhamos bastante expressão, que é o que a gente tem que expressar, né, as nossas emoções para o público. Então, foi muito importante. Eu acho que a gente começou em fevereiro, mais ou menos, com as aulas de teatro, leitura do roteiro e aí os ensaios mesmo, né. Muito importante, né, a gente trabalha meses para apresentar esse espetáculo. Lá nós somos uma família também, né, que nós acolhemos todos e todos serão bem-vindos lá para participar desse grandioso espetáculo. A arte, ela é uma forma de evangelizar. A arte de todas as expressões, tanto como eu sou músico também, quanto sou ator também, é uma forma que eu pude me adentrar mais na minha fé, conhecer mais um pouco, mais no tempo da quaresma que a gente tem que se aprofundar na nossa fé. Então a arte para mim é uma forma de rezar também, de rezar, de me expressar do jeito que for. Perder o medo do público, me expressar, perder o medo de fazer as coisas na frente dos outros, perder o medo de falar em público. Tudo isso para fazer uma peça. Esse espetáculo foi lindo. É difícil superar os medos, chegar lá na frente e apresentar. É difícil porque nós temos medo de errar as coreografias. Fácil quando nós acertamos. Nós fica feliz por nós ter acertado, ter dado tudo certo. No começo, a gente ensaia cenas separadas, né, dos personagens. A gente ensaia um roteiro e a gente fica ensaiando as cenas separadas do roteiro. Para então a gente ir para o ensaio geral, com todo o elenco, né? Então, eu me preparo pesquisando mais sobre a personagem, né? Lendo a história, conhecendo mais um pouco da história, as características delas, né? Então, eu vou me adequando conforme a minha personagem.
Antes da gente convocar toda a equipe que trabalha, né, no espetáculo, eu vou fazer as pesquisas, né, vou procurar referências para primeiro montar o roteiro, montar a história, para depois em uma reunião apresentar a ideia para aqueles que vão fazer parte do espetáculo. Então o processo é a pesquisa, a montagem do roteiro e apresentar. E aí depois a gente vai fazer oficinas de teatro com aqueles que são interessados a participar do espetáculo. Eu acho que a composição do elenco, né, é uma das partes um pouco complicada, apesar de nós termos talentos, né, mas é algo que ainda não é muito... Alguns jovens ainda não vê como um grandioso espetáculo, apenas vejam como uma apresentação teatral. E é isso que nós enquanto direção, coordenação, nós precisamos colocar na mente do elenco, né? Que é um espetáculo grandioso, que eles não estão ali apenas para interpretar um personagem, e sim para passar uma reflexão para o público, fazer com que o público reflita o verdadeiro significado da paixão de Cristo. Então, esse é um dos desafios que nós enfrentamos. Os preparativos foram muito bons esse ano. Eu achei assim, que no ensaio teve bastante diferente dos anos anteriores para esse ano. A gente evoluiu muito, cada personagem, né? Apesar de a gente estar no mesmo papel há anos, mas eu vi uma diferença ali, né? E o espetáculo em si, esse ano, foi um espetáculo grandioso. Ele poderia também defender Jesus, mas ele não fez nem essa coisa, ele não defendeu Jesus. Em uma cena que a gente grava, parece que ele derrama um copo de água na cara de Jesus. Foi quando Jesus não atendeu o pedido dele. E então ele joga o copo de água na cara, manda os soldados expulsar e ir para Pilatos. Porque ali para ele não tinha nada o que ele julgar. Ele não via vamos supor, uma oficialidade de Jesus em tomar o seu trono. Ele não via isso ali. Era o que ele mais se preocupava. Então, quando ele viu aquilo, ele mandou ir embora, mandou Jesus ir para Pilatos, que lá o Pilatos ia decidir o que iria fazer com ele, né? Eu sempre quis participar, só que depois de uma apresentação me traumatizou um pouco, sem ser do espetáculo. E aí eu não entrei no ano que eu devia entrar. Aí eu entrei no outro ano, que foi esse. Eu fui anjo. A primeira parte foi a apresentação, que a gente se apresentou para o público. A segunda parte foi a apresentação de Jesus no templo. E a última foi quando entregaram o cálice para Jesus. Esse espetáculo é importante para nós porque lembra como Jesus entrou na cidade de Jerusalém, nasceu em Belém, foi para Jerusalém, foi a sua morte e a ressurreição. Foi uma passagem. Eu gostei bastante da cena do milagre. Foi o casamento. A segunda foi onde estava Pilatos, eu não lembro o nome. No espetáculo A Paixão de Cristo, eu como coroinha relembro a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. A experiência a cada ano, ela é muito boa. Como eu disse, no primeiro ano foi só eu. Aí, ao decorrer dos anos, o diretor, ele queria ir acrescentando mais, para ficar uma coisa assim, mais impactante. E eu gostei muito, porque ele confia toda a cena a mim, eu vou lá, ensaio, convoco as pessoas, eu ensino elas como elas devem se comportar durante a cena, qual gesto devem fazer, quais expressões faciais elas devem fazer. E, por incrível que pareça, mesmo elas não sendo pessoas formadas em teatro, elas conseguem entregar aquilo que a cena é proposta. Por volta de fevereiro desse ano, né? Mas sempre começa em fevereiro. O diretor, os organizadores, eles convocam a gente para reuniões e a gente pode convidar qualquer pessoa que queira participar, ou seja, é um convite aberto para toda a população participar. Aí as pessoas que vão adentrando, porque nem todo ano todo mundo é possível participar, e novas pessoas são acrescentadas a papéis novos.
E é uma preparação que começa bem cedo, os ensaios começam na paróquia, depois eles vão para a Câmara Municipal e algumas semanas antes do espetáculo a gente ensaia no estádio Bacurauzão. As cenas são sempre ensaiadas separadas, porque logo no início não é possível ensaiar direto o ensaio, pois não tem todo mundo o suficiente. É sempre os personagens principais que começam primeiro. E no decorrer dos meses, dos dias que seguem, vai se encaixando tudo com o tempo e a gente faz o ensaio direto. A preparação do meu papel para o meu personagem foi muito intensa desde o momento que eu recebi o convite para fazer o personagem. Eu estudei durante 2 meses trejeitos, olhares, caras, expressões do meu personagem para que eu pudesse entregar ao máximo na apresentação e eu acredito que eu cumpri com esse objetivo. Eu acredito que o principal papel da Paixão de Cristo é a reflexão sobre a vida e morte de Jesus Cristo. Fazer com que tenhamos mais compaixão do próximo, emoção e respeito pelo outro. E o amor também é muito importante. E fazer a Paixão de Cristo é entregar muito no meu personagem, que é diverso do que todos esses objetivos. Tudo isso que eu estou falando aqui é o que move tudo, porque o todo faz a gente entregar o máximo possível para encantar as pessoas que estão lá e fazer com que elas sintam mais amor e compaixão ao próximo. Esse ano, diferente dos outros, eu acho que podemos nos doar mais, né? Você está ali representando a esposa de Pilatos, né? E alguém que também queria interceder naquele momento, né? Segundo as Escrituras, ela pede, né, para Pilatos. Então, eu sentia, né, que se pudéssemos fazer diferente, se Pilatos pudessem ter ouvido, mas Jesus já tinha um propósito, ele já iria cumprir, mas assim, me senti bem, né? Me senti bem, eu gostei de participar e tentei cuidar na Semana Santa da minha espiritualidade, né? Viver bem com a minha família, participar dos momentos da igreja que relembravam esse momento que Jesus passou. Então, esse ano foi dos 3 anos que encenei junto com meu esposo, né? Foi o primeiro ano que a esposa de Pilatos entrou em cena e intercedeu ali por Jesus, né? Foi o primeiro ano. Nos outros anos eu só entrava em cena, só acompanhava Pilatos, mas em nenhum momento pedia ali para que ele não se envolvesse com Jesus. Eu interpretei esse ano Maria Madalena, que foi uma personagem importante nessa história, né? Ela que é conhecida por sua profunda transformação e fé, e que apesar de suas dificuldades, desafios, ela encontrou em Jesus, né, o refúgio para mudar a sua vida. Então, ela tem uma importância, né, nessa história. Esse discípulo que traiu Jesus por 30 moedas de prata, onde a gente pode conhecer o lado de Judas e ver realmente o que realmente levou ele a trair Jesus, se foi a questão financeira, se foi a palavra de Deus onde não entrou no seu coração. Então, eu pude mostrar um pouco do meu trabalho como ator, como profissional também, e aonde foi muito expressivo, onde eu pude mostrar a atuação desse personagem que é muito marcante na história bíblica. Ele era rancoroso, raivoso, tinha muitas personalidades, mas eu tentei transmitir a forma mais possível que as pessoas pudessem entender, mas no final chega naquilo, não posso confiar na pessoa, não posso confiar, então ele é esse personagem que traz a falta de confiança no outro, da falsidade, tudo isso, infelizmente, acho que vai ficar para sempre essa ideia na cabeça dele. Então, é um personagem extremamente complexo e foi desafiador para mim aceitar, porque, meu Deus, como eu vou transmitir? Porque o Judas transmitiu uma personalidade que é extremamente diferente que a minha, muito diferente de mim, eu sou muito tranquilo. E o Judas é extremamente rancoroso, de uma personalidade forte e com o coração empedrado. Eu tive que transmitir e eu senti muita coisa do meu corpo dizendo isso. Não sou eu, é o ator. A gente fica pensando aí, meu Deus, é pela arte que a gente está fazendo também, Padre. E as pessoas
entendem, têm raiva, mas compreendem. Tudo tem um final, tem um preço, tem um retorno. Infelizmente, no final, a gente vai pagar por tudo que nós fizemos. E no final foi a morte de Judas. E se que nós fizermos o mal, se nós fizermos o mal nessa terra, infelizmente, na frente nós vamos ter que arcar com as consequências. Se a gente planta o bem agora, felizmente a gente vai colher o bem. Então Judas teve esse desprazer de plantar o mal no seu coração e colher lá na frente o ódio e a morte, que foi o estopim de tudo. Herodíades, ela era uma mulher muito má, uma mulher muito perversa, vingativa. Ela estimulou, manipulou a filha dela a pedir a cabeça de João Batista, por João Batista e contra ao casamento dela com o rei, e por ele pregar isso. Ela não gostava, então ela estimulou a filha dela a pedir a cabeça de João Batista em uma bandeja de prata. Ela era bem malvada, perversa e vingativa. Não que eu goste de interpretar muito ela, eu tive que me adequar a esse personagem mais malvado, e passar isso para o público também, para eles sentirem a entrega no personagem, é muito importante. No primeiro ano que eu interpretei Jesus, eu não via ainda como que eu posso dizer? Eu ainda não via um chamado para mim. Eu interpretei porque realmente era carente, não tinha alguém que fizesse, Aos outros anos não, eu já fui trazendo para mim um chamado, um chamado de dizer, eu vou ali, eu vou mostrar para a sociedade o nome, o que Jesus fez, o que Jesus representou para a humanidade. Então eu trago para mim, na minha preparação, nas últimas semanas, eu busco mesmo viver o personagem. Viver como se fosse eu carregando o pecado do mundo, Então, para mim, é um desafio, porque não é qualquer personagem, não é qualquer pessoa, É o nosso Salvador, que a gente está ali para fazer com que as pessoas vejam na gente Cristo, E para mim também é um privilégio, poder de alguma forma evangelizar através da minha arte, mostrar para a população que Cristo se entregou para nos salvar. A gente sempre tenta buscar o conhecimento, para ver qual é o personagem que a gente vai interpretar ali. Meio que o Herodes é um personagem assim, ele sempre na época dele aconteceu o Bacabal, se eu não me engano, chamado, antigamente Bacabal era a festa, que acontecia, e ele sempre vivia nisso, em farra, curtições, pegava mulheres. E ele era um rei muito rico, ele atraía riqueza, não só para ele, mas para Salomé e para sua esposa, que elas eram as do reino, as mulheres mais lindas do reino, e cheio de joias, ele tinha muita ganância também. No entanto, ele mandou prender João. E quando a Salomé pede a cabeça de João Batista, ele não fica meio ali não querendo atender, mas ele vê o desejo que ele tem pela mulher, a atração da Salomé por ele, e ele atende o pedido dela. Então acho que meu personagem é basicamente nisso. É um rei que gosta de luxar, que gosta de festa. Na verdade ele embanja, ele não liga, vamos supor, para algo que não vai interferir no reino dele. Agora não, se algo prejudicasse ele entrava para matar ou mandar prender, para não tentarem tomar o trono dele, que essa era a preocupação dele na época. Vamos tirar pela uma palavra da Bíblia que fala que o rico vende tudo que tem, porque é difícil entrar um rico no reino do céu. E Herodes esbanjava na luxúria. Ali para ele não se importava se a pessoa tinha ali, se a pessoa não tinha, ele não ligava. Ele fazia tomar também da população. Se ele pudesse, ele via ali uma brecha e ele tomava aquilo para ele, porque ele queria esbanjar na luxúria. Mas no final, ele acaba se deparando que ele vai morrer sozinho, vai acabar sozinho. O tesouro vai ficar,
a mulher mais bonita dele vai ficar, a pessoa que ele tanto desejava também vai ficar para trás e ele vai acabar morrendo só ele ali e ninguém vai poder salvar ele. E é a hora que eu acho que ele para pensar, igual a gente também, a gente tem que parar para pensar, ver os nossos pecados e refletir se a gente merece entrar no reino dos céus mesmo, pelas nossas próprias atitudes, assim como pela atitude que ele teve, né? Isso a gente reflete. O meu personagem na peça de Até a Paixão de Cristo, como ele é dito, ele é o vilão da história. Ele é o vilão dessa história. E junto com os sacerdotes, os outros lá que julgam Jesus, ele é um dos principais que quer que Jesus se ajoelhe diante dele. Ele quer que Jesus se entregue para as forças do mal, pois para o Satanás, Jesus não deveria passar esse sofrimento que o próprio pai dele pediu para ele. E é uma experiência muito boa. Para mim é muito bom viver, porque esse personagem, ele traz assim à tona um dos maus assim da sociedade que é se entregar fácil para as coisas que são, como eu posso dizer, difíceis, que tem que entender que na vida tem que ter sacrifícios. A gente tem que ter queda para conseguir algo muito bom no futuro. E como Jesus, na peça, na vida real, ele não se entregou para o mal, ele seguiu firme e forte naquilo que Deus Pai pediu para ele e fez o que fez por hoje, para estarmos aqui. É uma pessoa muito ruim, né? Mas que, querendo ou não, teve que seguir isso para acontecer a ressurreição de Cristo, que fez parte da história. Querendo ou não, foi algo que ele fez acontecer de muito ruim, mas que foi necessário para a gente conhecer quem era Jesus Cristo e para ele ressuscitar para nós e para ser a influência que a gente conhece hoje. Porque eu acho que meio que Jesus e o poder dele estavam meio que entrelaçados e ele se sentiu meio que atacado, eles se sentiram, os sumos, atacados por esse poder que Jesus estava puxando, fazendo crescer cada vez mais. Os fiéis dele, né, poderia se tornar um risco para o poder deles. Aí eles se sentiram meio que atacados dessa forma e eles tentaram resolver da melhor forma. Eu acho que ele não sabia, mas ele não estava focado nisso. Acho que ele estava focado no que iria interferir no poder deles, em tudo que eles estavam construindo, que eles já tinham construído durante tantos anos. Tanto quando Jesus foi ao palácio deles, né, e começou a destruir as barraquinhas, as vendas de lá, e isso meio que se tornou como uma defesa. Eles colocaram na cabeça que precisariam destruir Jesus para eles não perderem o poder que eles tinham. O meu personagem, à época, ele representava o Senhor da Lei, que é contrário do que eu faço, né? O papel dele era julgar as pessoas, o meu é defender. Então existe essa nuance aí e eu fiquei muito feliz por representar esse personagem, porque ele era o representante da lei e enquanto o papel dele era julgar, e nesse sentido ele buscou, juntamente com o personagem Anás, julgar Jesus, né? Fazer com que Jesus fosse a julgamento e crucificado, porque à época já havia sido tirado deles o poder da morte, né? Então o papel deles era mais de influência mesmo sobre os outros personagens, Herodes, Pilatos, e nisso eles conseguiram fazer aí essa junção para levar Jesus aí até a sua crucificação. Ai, me chamaram, na verdade, para me fazer. Eu fui convidada para mim fazer esse personagem marcante, né? Que Maria é um personagem muito marcante. Ela foi quem gerou o Filho de Deus. Ela gerou o nosso Salvador. Então, eu me senti muito feliz em poder representar ela ali naquele momento, sabe? Maria é uma mulher forte, uma mulher guerreira, onde ela foi a mulher que disse sim para Deus. Porque eu acho que não seria tão fácil assim tu tá em casa e do nada aparecer um anjo e dizer bem assim, tu vai gerar o Filho de Deus. Ela foi uma mulher forte, uma mulher guerreira. Acredito que sim, porque
tem coisas que não são inerentes a nós, né? Que ele depende de tudo, de todo um cotidiano, de toda uma sociedade. Então, eu acredito que ela queria, né, que o marido não se envolvesse, né? Não se envolvesse por ela acreditar, né, que ele era o filho de Deus. E hoje tem situações assim que queremos mudar e não conseguimos porque muitas vezes não é inerente a nós, não cabe a nós. E a gente acaba vivendo na sociedade grandes injustiças, né? Essa parte eu acredito que seja assim, né? Que tem coisas que não são inerentes a nós. A gente pode até tentar se unir os braços todos, até conseguimos. Quando me procuraram para fazer o personagem foi justamente pela igualdade, assim, de seriedade, de postura. E quando eu já participava antes, né? E nós passamos um tempo sem participar, pelo tempo que a gente ficou fora também, trabalhando. E quando retornamos para cá, a gente recebeu o convite de participar. Aí eu perguntei, né, qual era o motivo. Não, pela facilidade de Pilatos ser governador, e além de governador ele era um cara posturado, participava do militarismo, então houve um pouco essa igualdade ali, por isso foi feito o convite. E assim, foi bem diferente, porque você está relembrando o que Jesus passou, entendeu? E assim, Pilatos ele teve a oportunidade de não condenar Jesus. E muitas vezes quando a gente está em cima do palácio, a gente sente, a gente imagina como Jesus passou ali, o sofrimento que ele passou, entendeu? E a gente acaba bem emocionado. Quando eu leio sobre ele, eu percebo que ele era, o que diz é que ele era um governador, que ele tinha uma autoridade bem grande, que ele poderia condenar e não condenar. Ele poderia mandar e não mandar. Então, dentro do contexto de Pilatos, ele tinha uma autoridade bem firme. Ele poderia condenar ou poderia não condenar, inocentar. Ele teve uma pressão muito grande dos doutores da lei. E o povo também estava em cima, cobrando ele. Tanto que ele já tinha mandado para Herodes, né? Então Herodes devolveu Jesus para Pilatos. E por medo de perder o governo, por medo de perder o status de governador, por medo de perder o seu posto, ele preferiu ceder aos doutores da lei e condenar Jesus. Preferiu lavar as mãos, né? Acredito que sim. Muitas vezes a gente julga uma pessoa e a gente não conhece a realidade dela, o que ela passa, né? A situação que ela passa. E eu acredito que julgando a gente se iguala a Pilatos, né? Ele poderia ter inocentado, mas também ele poderia condenar, né? Então eu acredito que no dia de hoje a gente tem um pouco de igualdade com Pilatos. O que é Jesus? Ele tem um poder grandíssimo em nossas vidas, né? Na minha vida. Ele sempre me acompanha em qualquer situação. Como eu trabalho, né? Meu trabalho é um pouco mais perigoso. Eu vou com medo. Tem vezes que eu vou com medo, mas eu penso em Deus, que Deus está me acompanhando, que Deus vai me livrar do mal, que eu vou poder voltar para minha casa, vou poder voltar para minha esposa, para meus filhos, entendeu? Então, assim, Deus está com a gente, comigo todos os dias. E aí eu acredito nisso. Uma mensagem emocional, ou uma mensagem de gratidão, ou uma mensagem de carinho, porque a Semana Santa toda é isso, né? Eu acho que a semana toda a gente pega e tenta fazer o bem durante a semana, só acolhendo coisas boas, plantando coisas boas, mas o resto do ano também a gente tem que fazer essas coisas, né? Então, assim, eu acho que esse espetáculo em si é muito bom. É muito bom para Manicoré. Isso atrai muito público. Na questão da Semana Santa, teve a questão da confissão, né, que é muito importante na preparação do personagem. A gente tá
a gente está organizado com nossos pecados de todas as formas para fazer um grandioso espetáculo sem ter um peso na consciência das dores que a gente já teve. Eles são a Semana Santa em si, né? Pra gente que está ali participando das celebrações da igreja. A gente começa vivenciando todo aquele sofrimento de Cristo e a gente acaba sentindo, a gente acaba se envolvendo e imaginando como foi. Então a gente busca, né? Busca fazer uma reflexão, busca fazer o jejum, busca fazer a oração. E na Santa Missa celebramos essa ressurreição de Cristo, né? Vivemos ali o momento quando a hóstia é consagrada e depois ela é dividida com a comunidade. Relembramos a última ceia onde Cristo, né? Como poderia dizer, mostrou a primeira vez a Eucaristia para os discípulos, né? Instituiu a Eucaristia, né? Na Santa Ceia. Então, na celebração da missa, nós vivemos esse momento. O glória do Hosana nas alturas, quando Cristo entra ali, né? Recebido pelo povo. E na comunhão, quando dividido a Eucaristia, né? Com todos os fiéis, com todas as pessoas que participam da igreja, que estão ali na Santa Missa. É um momento muito lindo, né? Você ir à celebração e você poder comungar, e você ter o privilégio de estar recebendo o corpo de Cristo. Na época de criança, a Semana Santa na minha família, ela era muito seguido, né? Domingo até o domingo era muito seguido sobre o que fazer, né? Mas assim... E eu lembrava, já via naquela época, que era um tempo em que eu precisava orar bastante e vivenciar aquilo, né? Quando adulto, eu já passei a entender o porquê. Eu só sabia que precisava vivenciar, mas quando adulto eu já entendia o porquê de respeitar a Semana Santa, né? Uma semana que estava relembrando todo aquele trajeto que Jesus tinha passado até o Calvário. E assim, hoje já como adulta, eu tento me abster de algumas atividades, né? E respeitar esse momento, né? Rezar, orar, que é algo que na época, quando criança, respeitavam, mas nem tanto, né? Não sabia o verdadeiro significado. Agora sim, agora como adulta já sei que a Semana Santa, uma semana que eu devo respeitar, né, que eu devo vivenciar todo aquele sofrimento, toda aquela paixão que Cristo viveu. Quando a gente, como Judas permitiu que o mal entrasse no seu coração, e na nossa vida a gente dá essa liberdade, e Deus nos dá o livre-arbítrio de sermos livres, como filhos e filhas de Deus. Mas quando a gente se permite a deixar o mal entrar em nossa vida, é aquilo que o demônio quer, o que o mal quer, que a gente tenha uma abertura através das nossas atitudes, através dos nossos hábitos que nos fazem afastar de Deus. Então Deus não se afasta de ninguém, é a gente que permite que o mal entre na nossa vida dessa forma. Então Judas, o personagem de Judas foi isso, permitiu que a palavra, o amor de Deus não entrasse no seu coração. Entendeu? Então isso serve de lição para que a gente não possa permitir que nenhum mal entre na nossa vida, que a gente permaneça firme na oração e na nossa fé e ter convicção de fé. Para mim é um sentimento assim único. A gente tá se sentindo dentro de uma história, né? É diferente. A gente vivencia um pouco do que Jesus viveu, né? Então é um sentimento assim muito único mesmo, né? É um momento de fé, é um momento de repensar, né? Nossas atitudes, de pensar no que Jesus passou por nós, né? Então quando a gente participa, a gente se sente um pouco dentro dessa história, né? A gente conhece um pouco, é um sentimento único mesmo, de fé, de devoção. Então, esse espetáculo para mim, para minha vida mesmo, eu
eu pude fortalecer mais a minha fé como cristão. Hoje eu sou um religioso que estou com a tradição da Igreja Católica. E eu procuro sempre no espetáculo, também como diretor, colocar isso. E falando assim, às vezes quando eu estou ali escrevendo o roteiro, montando a trilha sonora, às vezes me dá às vezes não consigo desenvolver, falta ideia. E aí eu paro um pouco e falo, meu Deus, me ajude a desenvolver esse roteiro para contar o nome do teu filho. E aí eu respiro e aí as ideias vêm fluindo novamente. Então, há 5 anos à frente desse espetáculo, não é 5 dias, é algo que eu trago para a minha vida como já um testemunho mesmo. Quando alguém me pergunta como que é fazer parte desse espetáculo, eu sempre digo, nós estamos ali, antes de atuar, nós estamos ali para levar o nome de Cristo, para evangelizar através da arte. Então, para minha vida pessoal, fazer o papel de Jesus é como eu estar vivendo ali, é como eu estar carregando o fardo do pecado realmente. Então, esse espetáculo que está crescendo e vai crescer muito mais, o propósito maior dele é isso, é fazer com que a população reflita sobre o verdadeiro significado da paixão de Cristo. No meu primeiro ano da Paixão de Cristo, eu interpretei Anás, mas eu não conhecia completamente a história de Cristo. Eu não entendia direito, eu estava lá para interpretar o Anás, mas não conhecia a história de Cristo. A partir do ano passado, eu comecei a me dedicar mais na vida cristã e eu vi de outros olhos como era a encenação, como era estar lá. Por momentos eu me senti até mal por interpretar um vilão, né? Porque Jesus estava lá por nós e eu meio que tive que destacar essa coisa para mim mesmo, que eu não poderia, entendeu? Me ver dessa forma. Mas é difícil, tem todo um processo para a gente organizar propriamente, né? Para não se sentir tão mal interpretando um vilão. Aí, na vida cristã, eu acho que é o centro de tudo. A gente precisa estar sempre com a fé em dia, tanto nessa questão, porque eu não tinha fé antes, tanta, né? E eu estava fazendo a encenação, mas eu não tinha a base do que era mesmo, a história que estava sendo contada, a homenagem que estava sendo contada a ele. Aí, meio que eu estava lá por estar, entendeu? Para fazer a minha parte e pronto. Agora, esse ano, eu estava vivendo a fé, eu estava lá sendo por ele. Eu acho que para mim representar essa peça, para mim a fé é uma forma de agradecer, vamos dizer assim, a Deus por tudo que Ele fez e faz na minha vida e por me estar ali podendo representar isso que aconteceu na vida dele. Sim. Bom, o significado desse show para a minha fé foi me aproximar, sabe? Me mostrar em uma forma dinâmica tudo aquilo que aconteceu na vida por meio de Jesus Cristo, onde teve a paixão, onde teve sua morte e a sua ressurreição. Sim, como coroinha, isso também me ajudou bastante, onde me mostrou realmente a vida, né, do nosso Senhor. Eu hoje como mãe, né, eu imagino a dor que Nossa Senhora sentiu ao ver seu filho passar por toda aquela situação, né? Ela que criou desde o nascimento e ela acompanhou o filho passando aquele sofrimento todo. Então hoje eu como mãe, eu sempre tento inspirar a minha vida em Nossa Senhora. Peço que Nossa Senhora cuide da minha vida, cuide das minhas dores. E assim me apego muito a Nossa Senhora. Nossa Senhora me sinto filha mesmo de Nossa Senhora, muito amada por ela. Nós temos um bebê que quando esse bebê nasceu, ele ficou numa UTI, né, por ter nascido num parto de emergência. Então eu lembrava de Nossa Senhora,
ficava assim, meu Deus, Nossa Senhora sofrendo ali vendo Jesus, era igual eu e meu marido sofrendo vendo nosso filho, né? Pedia forças porque Nossa Senhora teve muita força para aguentar tudo aquilo que ela viu o seu filho passando, né? Até a morte e depois a ressurreição. Eu creio assim, eu creio muito em Deus, tenho muita fé, né? Muita fé em Deus, assim. Sempre acreditei em toda a história que Cristo realmente existe, né? Eu sempre acreditei no Ser Supremo que deu a vida por mim, né? Como eu poderia ter um amor maior do que o de Jesus que deu a vida por mim? Um amor tão grande que foi capaz de ter todo aquele sofrimento e assim, alguém que eu não conheço agora, que eu não estou vendo, mas é algo que eu sinto, né? Por diversas situações que aconteceram na minha vida. Eu senti a presença de Cristo na minha vida, senti a presença de Cristo naquele momento e segui. E deu tudo certo, Então, assim, hoje, quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela vida, eu agradeço a Deus pelo alimento. Quando eu durmo, eu rezo o terço, para pedir que eu consiga dormir melhor e no dia seguinte seja feita a vontade de Deus, seja feita o que Deus quer. Então, assim, a minha fé em Jesus Cristo, ela é muito grande, né? Eu me sinto amada, eu me sinto abraçada, acolhida. E todos os dias eu tenho em mente que amor maior não há que dar a vida pelos irmãos. E foi isso que ele fez. Ele deu a vida por todos nós. O significado da ressurreição é vida, é esperança, é um novo recomeço. É saber que a história de Jesus não terminou ali na cruz, mas terminou, apenas iniciou, que foi a ressurreição, né? Ela te dá esperança, te dá um retorno, que nos dias atuais também a gente tem que seguir o caminho de Deus. Ele está ali, ele está sendo levado à palavra de Deus. Então, para mim é uma continuidade da vida, a continuidade da esperança, é um novo caminho. Passei por vários processos de vida, fui criado por minha avó, passei por muitas situações que eu pensava que eu ia desistir, porque minha família não era estruturada, meu pai batia na minha mãe, violência doméstica, tudo isso. Eu tinha tudo para se tornar um revoltado, uma pessoa que descontaria tudo nas drogas, no álcool, em tudo. Mas Cristo foi tão valioso na minha vida, a igreja me orientou tanto que eu tive um caminho diferente junto com meu irmão. Hoje ele é assistente social, hoje eu sou pedagogo e o estudo e a igreja nos orientaram muito a seguir essa caminhada, Padre. Jesus Cristo, para mim, é a minha base de tudo. Sem Jesus, eu não sou nada. Eu preciso de Jesus na minha vida para tudo que eu for fazer na minha vida, porque com Jesus é muito melhor, com Jesus é sempre melhor, com Jesus dá certo. Jesus é a única razão da minha vida, o único e verdadeiro Senhor em quem eu creio e acredito. Então, Jesus é a minha base, eu preciso de Jesus, porque com Jesus eu posso todas as coisas e com Jesus eu alcanço aquilo que eu quero e é muito, muito melhor, é sempre melhor, porque Jesus é isso, é sempre o melhor. Jesus nunca vai ser algo negativo, algo pequeno. Jesus é grande, é o nosso Rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é quem deu a vida por nós, o nosso único e verdadeiro Deus. Jesus, ele é o meu sustento. Antes do espetáculo começar, eu me isolo num canto e vou fazer minha oração. Pedir não só para mim, para me fazer uma boa atuação, mas para todos os atores, para que não só a gente consiga interpretar com maestria, mas que o público consiga refletir. Então, Jesus, não só para mim, mas para todos nós cristãos, ele é o berço, ele é o que nos fortalece, é o que nos dá força para
realizar muitos e muitos outros espetáculos futuramente. Eu passei muita dificuldade na minha vida, mas eu nunca deixei de perder a fé. Eu sempre participei da paróquia da Maria Auxiliadora, sempre me engajei na igreja. E a única coisa que, se o Senhor perguntar para mim, o que eu vou responder para o Senhor é que Jesus para mim é tudo. E que sem Ele eu não sou nada. Porque quando eu estava na dificuldade, eu acho que Jesus colocou aquilo no meu caminho para ver até onde eu iria. Para mim, estava me testando ali. Se tu tem tanta fé, bora ver se tu vai desistir nesse obstáculo aqui. Se tu tem tanta fé, bora ver se tu vai aguentar mais essa pedra no teu caminho. E com fé eu suportei tudo aquilo. Apesar de muitas pessoas estarem me falando que eu estava meio afastado da igreja, eu não iria para a igreja, mas eu nunca deixei de orar, eu nunca deixei de entregar a minha vida a Deus, eu nunca deixei de acreditar no poder que Ele tinha em mim. Eu nunca deixei de ser o cristão que eu era antes. Eu falei isso para fulana que me falou e disse, não, a igreja é a gente. Eu sei que eu devo ir para a igreja. E quando eu consigo tirar um tempo, eu vou para a igreja. Mas quando eu chego em casa cansado do trabalho, toda noite eu oro antes de eu dormir. E quando eu vou para o trabalho de manhã, toda manhã eu oro para me agradecer. Jesus em minha vida é transformação. Teve um momento na minha vida em que eu não acreditava. Para mim, religião era uma baboseira. Eu renegava, assim, sabe? Mas aí aconteceu coisas horríveis, tipo, eu perdi a minha mãe e foi na fé, foi na Igreja Católica novamente que eu encontrei, que eu nunca deveria ter saído de lá, porque quando eu vou numa celebração, principalmente das quintas-feiras de adoração ao Santíssimo, lá no meu íntimo eu sou tocado. Simples palavras da Bíblia tocam meu coração. Simples músicas da Igreja Católica tocam meu coração, porque essas músicas, essas palavras, quem me ensinava era a minha mãe. Ela me ensinava muito e ela foi ensinada por alguém. E esse alguém que ensinou tudo isso nós foi o nosso Deus, Jesus, aquilo que a Bíblia nos propõe, entendeu? Sabe? Tudo que a igreja nos ensina. Isso é uma coisa que, tipo, naquele momento em que meu coração tinha transformado em pedra, aqueceu e ele pôde voltar a ser o que era antes. E eu abri meus olhos de que eu tinha errado, sim. Eu fui errado em ter tomado essa decisão, mas eu me arrependi no final. Me arrependi, pedi perdão a Deus, me confessei com o padre, pedi perdão por ter saído da igreja, nunca deveria ter saído da igreja. Voltei a participar ativamente. Então, para mim, Jesus, ele é a transformação em minha vida, porque no momento mais difícil da minha vida, em que eu achava que para mim já era o fim da vida, porque era uma dor insuportável, eu senti Jesus tocar em mim e me dar conforto, mesmo não tendo de onde tirar. Eu senti aquele conforto em mim quando eu ia dormir e quando eu fui na igreja, eu senti o conforto gigante no meu coração, que eu não consigo explicar, era como se, sabe, eu estivesse no céu voando, deitado numa cama, é como se eu realmente estivesse no colo de Jesus, como se eu estivesse no colo de Jesus e que, assim como na Via Sacra, ele ajudou a carregar a minha cruz pesada num momento muito difícil e me mostrou que eu não devia desistir por mais que a cruz estivesse pesada. Ele me ajudou e hoje eu estou aqui, novamente participo da igreja ativamente, firme e forte, não questiono a minha fé porque eu sinto, por mais que as pessoas critiquem a nossa religião, que é errado, que não sei o quê, é o que eu sinto, é o que Jesus, através das Escrituras, nos ensinou. E então, sim, Jesus na minha vida é uma transformação e grande, e ele pode transformar a vida de cada pessoa. Jesus é tudo. É tudo. Eu acho que mais de 100 personagens que estavam lá, estavam juntos para homenagear ele. A paixão, mais de 1000 pessoas que estavam lá eram para homenagear ele, eram para assistir a história dele. E isso é muito lindo, tanto para a cultura de Manicoré, tanto para a população de Manicoré. A gente precisa mostrar cada vez mais a história dele e de tudo que ele passou por nós. E ele é o centro da nossa vida. Eu acho
muito rico e eu me sinto muito feliz de fazer parte disso, mesmo que sendo um vilão. Eu acho que em questão de interceder por nós, né, de estar presente em todas as dificuldades que os bastidores também traz da Paixão de Cristo, tanto em questão de organização, em questão de ajuda e até nos ensaios, que é um desgaste que a gente tem todos os anos, mas que a gente sabe que no fim vai ser recompensado, porque ele está lá por nós e sabe que vai ser uma homenagem muito linda todos os anos que a gente faz por ele. Jesus é amor, é compaixão, que eu acho que nós precisamos muito na nossa sociedade, é respeito pelo próximo, pelas diferenças dos próximos. E Jesus representa isso para mim. Tudo é uma contribuição, né, para que a gente possa alcançar a plenitude, né, e a paz por intermédio de Jesus Cristo. E eu acredito que estar inserido na sociedade, eu mesmo participo aqui da comunidade de Nossa Senhora das Dores, faço parte da liturgia, e estar mais próximo de Jesus, eu acredito que é um passo aí para a gente estar mais próximo dele, não só aqui na terra, como também lá no céu, se assim ele permitir. Meu mestre, meu Senhor. Jesus é outra pessoa que eu me inspiro. Ele me acolhe quando eu preciso. Ele me instrui a viver nos passos de Deus. Sim. Jesus é para mim o amor. É o caminho, a verdade e a vida. Eu creio que eu sinto a presença dele em todos os momentos, ele está comigo. Mas, em particular, no momento da adoração, no momento da missa, onde sinto aquela presença forte dele. E até mesmo no nosso irmão, no nosso próximo. Este é um evento, é sim também, creio eu, um momento de oração, porque ele faz a gente pensar sobre tudo aquilo que aconteceu ao longo do tempo com Jesus e, de certa forma, faz trabalharmos em geral. Eu acho que fé, ela é coisa assim de gente corajosa, né? Gente corajosa, gente que acredita que Deus, o Cristo, ele está ali com você, mesmo que você passe por momentos difíceis, porque os momentos difíceis, eles são para todos, né? A vida, ela não vai me proporcionar somente coisas boas, mas vai me proporcionar situações difíceis. O próprio Cristo teve situações difíceis na vida dele, quem diríamos nós que não teríamos situações complicadas. Então, já teve momentos em que eu achava que Deus, Jesus, não estava ali comigo. Mas eu ficava, não, eu tenho minha fé, eu tenho minha crença, isso vai passar e Jesus vai me ajudar. E a gente não se deixar se abalar pelas dificuldades da vida. Aos que assistiram a primeira vez, ficam surpreendidos com o nível que é, com a entrega dos personagens. Eles dão parabéns, eles elogiam muito, eles acham que deve ser muito mais divulgado. Então, a repercussão com as pessoas na cidade é muito grande, porque é uma entrega de 2 meses que vale a pena. E as pessoas comentam muito e acham muito bom. Eu acho que Manicoré hoje ela já vê esse espetáculo como já uma parte que realmente vai evangelizar. É claro que tem aqueles que vai para prestigiar a parte artística, né? E tem aqueles que vão mesmo para refletir, para entrar em sintonia com Cristo, para realmente sentir que Jesus morreu por mim, entendeu? Então, esse espetáculo ele já é visto no calendário cultural da cidade. Então, as pessoas já esperam, a população já espera esse espetáculo na Sexta-feira da Paixão. Aqui em Manicoré, as pessoas, o povo católico, eles costumam viver bem a Quaresma. O que a Quaresma propõe é a Semana Santa. As igrejas, as 2 paróquias, as comunidades, elas promovem grupos de orações e celebrações durante os dias, assim como as confissões.
de manhã, de tarde, à noite. E há vários grupos de jovens que faziam o terço com o Frei Gilson, não sei se o senhor conhece, durante a madrugada. Às 4 horas da manhã, sempre tinha um terço. Eu participava bastante desses. Confesso que teve uns que eu cochilava, mas estava lá, todo dia. E as pessoas vivem bastante. No meu ver, quando acontecem as celebrações, já que antecedem a Semana Santa, as pessoas estão lá firme e forte. Durante a Via Sacra da Paróquia das Dores, que foi de manhã, saiu lá da minha comunidade do bairro do Rosário, caiu uma chuva. As pessoas continuaram lá, com sua fé, com a sua vontade de estar ali, e seguiram. Durante as semanas, muitas confissões nas paróquias, as pessoas estavam lá também se confessando, participando dos grupos de orações, e dentre essas outras coisas. E à tarde, na procissão do Senhor Morto também. Muita gente, os jovens, os adultos, os idosos, as crianças. E no final da noite, como no caso a Paixão de Cristo, que já entra no calendário, as pessoas estavam lá para prestigiar. Essas mesmas pessoas que viveram tudo que a Quaresma nos propõe a viver, as experiências, elas participam daquilo que a igreja quer que a gente participe. E no final da noite, por mais que isso não seja uma coisa que esteja no calendário da igreja, mas que fala sobre o nosso Salvador, as pessoas estão lá para viver essas experiências. Muitas pessoas se emocionam quando estão lá ao ver o sofrimento de Jesus. Tem gente que se espanta com o meu personagem também, né? Porque é isso que ele traz. E elas saem de lá com essa mensagem. Elas saem de lá com essa mensagem de poxa, Jesus passou por tudo isso, eu sou capaz de passar também. Porque assim como ele, nós podemos conseguir a salvação.
Eu acho assim, que a gente traz esse espetáculo porque muita gente não conhece a história que é passada de Jesus para a população. Até mesmo um dia desse eu estava comentando no meu trabalho, né, sobre isso. Muita gente fala de Jesus. Ah, porque Jesus fez isso, foi aquilo, mas ninguém fala, a gente não se ouve muito falar de Deus, das coisas que Deus construiu. Às vezes a gente fala de Deus assim, oh meu Deus, me socorra, oh meu Deus, preciso disso, meu Deus, me ajude. Mas não tenta aprofundar mais a história, de sair de meu Deus, me ajude e ver o que Deus criou o mundo, o que Deus fez pelo mundo. E eu acho que esse espetáculo da Paixão de Cristo, além de ser um momento atrativo para a cidade, que é onde que não tem um movimento, só tem esse movimento de espetáculo, traz para o público, nós tentamos repassar para o público uma história ali vivida há anos de Jesus. Sei que a gente não sabe o que se passou naquela época, né? Mas lendo a Bíblia, se aprofundando mais, a gente tenta tirar dali um contexto para que a população entenda o que significa a Quaresma, Pasto. A gente faz aqui no Brasil, né, que é comum em várias cidades brasileiras fazerem esse tipo de peça, a Paixão de Cristo ou Via Sacra, que é para revivermos os últimos momentos de Jesus e que, para a gente aprender com ele, que mesmo nos últimos momentos de dores, de sofrimento e de morte iminente, ele seguiu firme naquilo que Deus fez, Deus quis para ele, e que assim como ele, nós nessa preparação que antecede tudo a Páscoa, a Quaresma, a Semana Santa, que devemos entrar, como a gente diz, num jejum daquilo que nos faz, que é um vício e que é mal, que faz mal pra gente, e que a gente tem que seguir forte como Jesus durante os 40 dias no deserto. Temos que seguir esses 40 dias firmes naquilo que a gente tem ciência que não é bom pra gente, que sabe que a gente faz mal e que a gente tem que, por mais que somos seres humanos, erramos sim, Deus perdoa a gente no final. Deus perdoa porque a transformação, ela vem de dentro para fora. Temos que fazer uma transformação assim. Essa é a mensagem que eu acho que a peça ela quer passar pra gente. A mensagem principal é essa. É claro que há vários momentos ali, mas a mensagem principal, sempre o centro de tudo, vai ser Jesus na peça. Porque vamos seguir à risca aquilo que a Bíblia Sagrada nos entregou de como foi os seus últimos momentos aqui na Terra. E a esperança de algo bom, com certeza. A esperança do paraíso eterno, de encontrarmos com pessoas nossas que já se foram e de viver na unidade com o Espírito Santo. Confiar é acreditar que Cristo é o único caminho que a gente pode entender. Como eu posso me retornar assumindo minha missão de batizado dentro da minha igreja, assumindo minha missão de que minha igreja precisa e eu posso me encontrar com Ele lá. Então, a partir daí, se a gente reconhece Jesus no irmão, e a gente precisa fazer nosso serviço, e a partir daí, a gente já está com Cristo, mas a gente precisa assumir nosso compromisso junto dele. Uma ponte bem singela de Deus com a gente, como no momento da Eucaristia, em que a gente vê que o pão e o vinho não é mais pão e vinho, já é o corpo de Jesus presente. Aquilo para mim é uma conexão imensa, sabe? É uma dádiva, pois a gente tá próximo ao nosso Criador e Ele sabe de tudo que a gente passa, Ele sabe as mentiras que a gente pode estar mentindo e o que Ele quer é que a gente, no final de tudo, Ele quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, obviamente, e a gente tem que viver para fazer o bem. Tem uma história, padre, que ontem o pessoal me chamou e eu fui lá gravar. Ela me contou uma história. Ela falou que uma época a irmã dela, se eu não me engano, participava muito da igreja. Eles conversando lá sobre Deus, dizendo que Deus pode aparecer em qualquer lugar. Na época era o domingo de Páscoa. A irmã dela falou para ela que ela ia fazer o maior banquete e que estaria convidando o Senhor para tomar café da manhã com ela, né? E ela falou que a irmã dela fez a mesa cheia de bolo, não deixou ninguém entrar, porque ela estava esperando Jesus entrar. Só que bateram na porta dela uma mulher pedindo ajuda para as duas filhas dela que estavam doentes
tinha acabado de nascer e precisava ir para Manaus, que é a capital. Apareceu um mendigo pedindo comida e nisso a irmã dela não fez disse de nenhuma das coisas. E quando ela foi para a igreja, que ela ouviu o cara pregar, ela pensou com ela assim, pô, Jesus apareceu para mim. Ela foi se atentar que Jesus apareceu de forma, não que ela esperava, um Jesus bonito, um Jesus bom, um Jesus honesto, mas apareceu de forma de mendigo, um menosprezado, vamos dizer assim. E eu acho que, como é que o Senhor falou, isso a gente leva para nossa vida, né? Muitas das vezes, eu tiro aqui no nosso município, Manicoré, muitas das vezes tem muito jovem que se perde por aí. Tipo, que eles não entendem o que a vida nos proporciona lá na frente. Eles querem uma diversão. Mas se vai ter uma festa hoje, eu vou pra festa hoje, amanhã e depois da manhã e depois da manhã. Se der, eu passo a semana toda na festa. Mas eles não entendem que isso prejudica eles. Não só a imagem deles, mas como a vida deles em si mesmo. Não que festa seja algo ruim, festa é algo bom, mas que ele serve a dividir entre o reino de Deus e o reino mundano. Que, como diz na Bíblia, né? Guardai os domingos de festa para ir à casa do Senhor. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, não apenas de assistir, mas de viver junto com a gente a preparação, eu acho que seria uma experiência única, porque você não vai apenas realizar um trabalho, mas você vai contar uma história que foi vivida. Entendeu? Você vai relembrar. No momento que você está produzindo algo que é histórico, você vai ver, eu estou fazendo parte disso. Futuramente, meus filhos e meus netos irão fazer parte através de mim. Entendeu? Então, você que ainda não conheceu, venha nos conhecer, venha sentir a emoção. Todos aqueles que vieram estão conosco até hoje. São pessoas que têm o seu testemunho, fez alguma diferença na vida delas. Então, fazer parte desse espetáculo é um sinônimo de estar realmente em comunhão com Cristo. A mensagem é que as pessoas possam ainda mais conhecer a vida de Jesus. As pessoas possam se tocar com aquilo que Jesus, não somente na sua morte, não procurar somente a igreja no tempo da quaresma, no tempo que é santo, mas procurar o ano todo, porque Jesus está todo dia com a gente. Então que elas possam ser tocadas por esse Cristo que morreu pela gente, por nossos pecados, que elas possam também viver e ressuscitar com Ele, porque Cristo está vivo entre a gente. Então a mensagem é essa, que nós possamos também acreditar no Cristo ressuscitado na nossa vida. Não ser como Judas, ser comente Jesus ressuscitado e ressuscitar no nosso coração. Então, para você que está assistindo aí, tenha Jesus ressuscitado no seu coração, deixe Jesus entrar no seu coração e procure Ele todos os dias, que a sua vida será uma vida abençoada. Levem essa história para o mundo, assistam, compartilham, convidem, participem e é isso. Sim, a gente sempre procura, né, entender um pouco dos telespectadores, né, do que eles assistiram, do que gostaram, do que não gostaram. Tem sempre pontos positivos, pontos negativos. Esse ano eu acho que a gente conseguiu se superar em relação ao ano passado, né? Então, os comentários foram muito bons, né? As expectativas também. Claro que tem algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas é mais na parte técnica, em relação à encenação ali, ao momento, né, ao espetáculo. Os comentários foram muito bons, muito positivos, né? Até mesmo dos personagens, né, que são interpretados, né, pelos atores e tal. Eles conseguiram expressar esse sentimento, né, através dos seus personagens, conseguiram interpretar os seus personagens, né, e passar isso pro público, né. Esse ano, quando a gente acabou o espetáculo, teve uma pessoa que veio para mim e falou que ela se emocionou na parte de Jesus. Quando Jesus ali ressuscitou, no caso Luan, foi ressuscitando, ela se emocionou muito, pô.
Porque aquilo trouxe... Ela falou que ela não sabia o que ela estava sentindo no coração dela, né? E a pessoa é até da nossa igreja lá, da Maria Auxiliadora. Muitas senhorinhas atacam. Eu acho que eu vejo de uma forma que eu consegui trazer o que eu queria. Tipo, porque na minha percepção o personagem só é bem entregue quando ele é odiado, na minha questão sendo um vilão. E eu consegui isso, mais um ano esse ano, eu consegui entregar o que eu queria, que era me entregar ao máximo sendo vilão. Eu queria sair daquele estádio sendo odiado, e foi o que aconteceu. Mas não vejo como crítica, eu vejo como uma conquista de eu conseguir. E isso é muito legal, tu ser reconhecido, porque eu não sei explicar, mas é muito legal tu chegar nos lugares e a pessoa falava assim, olha, tu tava encenando Maria, né? Ai, parabéns, tá? Foi muito bonito, tu encenou muito bem. Então, foi bom. Nós sofremos algumas retaliações, né? Por parte de algumas pessoas e também eu recebi muitos parabéns das pessoas, assim, pela minha entrega no meu personagem. E eu fiquei muito feliz com isso. Sim, as pessoas param comigo. Oi, Maria, tudo bem? Na verdade, desde esse ano já fui convidado para ser o personagem Jesus no próximo ano. Era para eu ser nesse ano, só que eu pedi um tempo para eu me espiritualizar com o personagem, principalmente por ser o melhor personagem, né? Jesus Cristo, representar Jesus Cristo é uma responsabilidade muito grande. Já comecei a minha etapa de preparação, deixando o cabelo crescer para o próximo ano. E além disso, eu preciso também ir até a igreja, me confessar com o padre, fazer todo um trabalho espiritual para estar representando Jesus o próximo ano na Paixão de Cristo.